Opa! E aí, T4 aqui para mais um vídeo, 7DS Origin de novo. E rapaziada, hoje eu vou estar mostrando para vocês tudo que você precisa fazer para deixar a sua conta o mais forte possível, certo? Tudo sobre status, substatus, equipamentos. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo que você precisa saber para virar o mais forte desse jogo. Então, no jogo a gente basicamente, cada personagem, cada arma deles vai ser definida por duas coisas, o elemento e a classe. O elemento a gente vê pela cor da bolinha aqui na arma dele e a classe a gente vê pelo ícone. E para cada uma dessas classes, assim como cada uma das armas desses personagens, a gente vai estar buscando coisas diferentes, certo? Então primeiro, vamos falar um pouquinho aqui sobre os status. Os status principais que a gente tem no jogo, né, os nossos status básicos que a gente sempre vai focar, vão ser os status de ataque, defesa e PV. Então basicamente tudo que a gente tem, né, aqui nesses atributos base vão ser as coisas mais importantes pra gente no geral. Em seguida, a gente acaba entrando na parte de dano elemental, certo? Então do mesmo jeito que ataque é muito bom, o ataque do elemento do nosso personagem também vai agregar bastante. Então, por exemplo, eu tô aqui com o Escanor do Machado, que ele é de fogo, e eu tenho um pouquinho de ataque de fogo para aumentar o meu dano elemental. Aqui embaixo a gente tem as partes de modificadores de dano, que basicamente a gente pode ignorar as reduções, porque essas reduções são todos debuffs que a gente toma, mas os aumentos que a gente tem aqui, a gente vai sempre ir atrás do que for melhor para o nosso personagem. Por exemplo, o Escanor de Machado, ele é um personagem muito baseado na Ultimate, então eu tento pegar o máximo de aumento de dano de movimento definitivo possível. Já quando a gente fala da Merlin de Gelo, por exemplo, que é um personagem que roda baseado no tag dela, a gente tenta pegar o máximo, por exemplo, de aumento de dano de perícia de alternância. E no Meliodas, que é baseado no E, a gente tenta pegar o aumento de dano de perícia normal, né, que é basicamente o E. E por fim, para personagens como a Diane, onde o nosso foco vai ser no Q, a primeira habilidade, a gente tenta pegar dano de ataque especial. Se você não sabe qual que você precisa escolher, é muito fácil. Você vem aqui no kit do seu personagem e você olha qual que é a skill principal dele. A gente sabe, por exemplo, que a skill principal de dano da nossa Diane é o esmagamento de terremoto aqui, né? O Q, onde ela dá 2 machadadas. E é o ataque especial, então assim a gente sabe que o buff que a gente está querendo ir atrás, né, é o buff de ataque especial. Em relação a atributos especiais, a gente não precisa se importar muito agora, mas quando a gente vem para atributos adicionais, a gente chega na segunda parte mais importante. Primeira coisa, perfurar. Basicamente, perfurar é um valor que a gente tem que vai definir se os nossos ataques nos inimigos vão tomar block ou não. Até porque, né, se você não sabe, existe a chance de você bater no inimigo, tomar block e causar muito menos dano no seu golpe. Da mesma maneira, a perseverança ela é o contrário da perfuração, certo? Então é a sua chance de bloquear um ataque do inimigo. Se você não sabe, sim, é possível nós, os jogadores, também bloquearmos ataques dos mobs para diminuir o dano que a gente vai receber. Índice de bloqueio para a gente não faz tanta diferença, mas o principal que a gente quer são esses atributos aqui. Chance de crítico, dano crítico e rompimento de defesa. Chance de crítico, basicamente, como o nome diz, é a chance que você tem de você causar um acerto crítico, e ela vai de encontro justamente com a resistência crítico. Então, supondo, por exemplo, que eu tenho um inimigo com 10% de resistência crítico. Como eu tenho 42% de chance de crítico, no final eu vou ter 32% de chance dos meus ataques darem crítico no inimigo. Ou seja, mesmo se eu tiver 100% de chance de crítico e o meu inimigo ele tiver 90% de resistência, eu só vou ter 10% de chance de dar um acerto crítico, certo? A mesma coisa para o dano crítico, que é o aumento de dano causado quando a gente tem um acerto crítico, que vai de encontro com a defesa, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 147,99, vamos falar 148, né, por cento de dano crítico, e se eu tivesse batendo no inimigo que tivesse 100% de defesa de crítico, o meu crítico só ia dar 48% de dano adicional, porque os outros 100 iam estar batendo na defesa, certo? E por fim, os últimos status mais importantes são os status de rompimento de defesa e resistência a rompimento. Rompimento de defesa basicamente é o quanto de defesa, né, do nosso inimigo a gente vai ignorar. Então aqui, por exemplo, o meu Escanor está ignorando 15,14% da defesa do inimigo. E a resistência a rompimento, que é a sua contraparte, diz o quanto da sua defesa vai resistir
né, contra esse rompimento. Então, aqui, por exemplo, meu Escanor tem 15% de taxa de rompimento, no inimigo que tem 10% de resistência a rompimento, eu só teria 5% de rompimento de defesa, certo? Então lembra, os status são sempre assim, você tem a parte, você subtrai a contraparte e o que sobrar é quanto você tem. Alguns status fogem um pouco disso, mas na grande maioria pode seguir assim que vai ser sucesso. E além disso, a gente ainda tem alguns outros atributos interessantes, como por exemplo, eficiência de dano por tempo, que pode ser muito útil para personagens como a Manny de espada dupla ou o Escanor do espadão, que causam dano ao longo do tempo. Eficiência de duração de desvantagem ou de duração de vantagem, que vai aumentar o tempo que os debuffs que você aplica no inimigo ficam ativos ou que os buffs que você aplica a si mesmo também vão durar. E por último, mas não menos importante, os status de irrupção que a gente vai usar para burst, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui irrupção de todos os elementos, que vai beneficiar qualquer tipo de burst, e as eficiências de irrupção de elemento único, como por exemplo aqui 40% de aumento na eficiência de irrupção de fogo. Bom, agora que você sabe mais ou menos como é que os status funcionam, a gente vai olhar para o personagem que a gente quer buildar. Por exemplo, para personagens que são DPS, a gente sempre vai querer buscar neles status de chance crítico, de dano crítico, de aumento de ataque, se a gente conseguir, aumento de dano elemental também é muito bom, e um aumento que beneficie a skill principal do personagem. Como eu falei pra vocês, por exemplo, o Escanor ele é um personagem baseado na Ultimate, então a gente tenta pegar aumento de dano de Ultimate nele. Em relação às armas, a gente tem um truquezinho que a gente pode usar, certo? Aqui a gente tem uma espada escudo SSR nível 50, sem nenhuma estrela, e ela tá dando pra gente 3.154 de ataque de equipamento. Enquanto uma arma SR maximizada no nível 50 consegue dar pra gente 3.425, ou seja, 271 a mais do que a arma SSR 0 dá pra gente. Isso se mantém até aproximadamente a segunda ou terceira estrela da arma SSR, certo? Então, no geral, como essas armas são muito mais baratinhas de upar, você pode estar utilizando elas no começo e depois você migra para uma arma SSR da sua escolha, que vai favorecer aquele personagem. Se você não sabe como upar suas armas SR muito rápido, basicamente você toda semana vai vir aqui, né, na sua bancada, você vai vir aqui nas armas e vai vir nesses últimos 3 pontinhos. Aqui, toda semana, usando o material que a gente dropa, né, dos bosses de campo e as pratas, a gente consegue estar fazendo as armas SR deles, certo? Então toda semana você pode estar fazendo uma dessas daqui. E depois é só você vir aqui em reciclar e colocar todas elas, que basicamente se você fizer a semana inteira, isso vai garantir para você 60 fragmentinhos roxos, certo? Você precisa de 50 para deixar uma arma SR no máximo, então só com uma semana você já consegue upar a sua arma. Se você quiser upar mais armas, mas já tiver feitas essa daqui e precisar urgente, você pode estar fazendo esses equipamentos aqui da chama rubra, certo? Que também vão dar para você 5 fragmentos cada um. Para facilitar o seu up de SSR também, todo mês se você vir aqui nos 3 pontinhos e vir aqui nesse cristal, você consegue descer até o fragmento de cristal de magia SSR, certo? Onde você pode todo mês fazer 15 deles, eu já fiz 10, onde você troca 15 fragmentinhos SR por um fragmento dourado, certo? Então se você consegue fazer 15 por mês, você vai precisar ir de aproximadamente 3 meses para deixar uma arma no máximo. Mas no geral vai sempre ser um pouco mais rápido do que isso, porque eles acabam dando bastante dessas pedrinhas nos eventos e nas raids. Outra coisa que você pode estar fazendo também, mas que eu não recomendo, é você estar reciclando armas SSR, certo? Que vão te dar 5 fragmentinhos dourados, do mesmo jeito que a SR te dá 5 do roxo. Então se você estiver precisando desesperadamente, tiver material sobrando, joga algumas armas SSR fora que você vai conseguir os fragmentos que você precisa para upar o seu equipamento. Dica importante, os fragmentos que a gente tem a coroa são fragmentos universais, mas a gente também tem, como vocês podem ver aqui embaixo, fragmentos específicos para cada arma. Então é sempre bom que você gaste primeiro esses fragmentos específicos e depois você comece a usar os universais para garantir que se você precisar upar alguma outra arma de outro tipo, você vai ter e não vai gastar os seus universais à toa. Então beleza, agora que você sabe que você tem que pegar uma skill do seu personagem para focar no dano dela, ou na eficiência dela, se for um buff ou debuff, né? E você já sabe como os status funcionam e como upar suas armas, a gente tem que ver a parte dos encantamentos, certo? Que é uma das partes mais importantes para você estar maximizando a sua força. Então eu tô usando aqui a Manny como exemplo, mas a gente pode usar qualquer personagem, certo?
certo? No começo, quando você pegar o seu personagem, o que você vai querer estar fazendo é colocar todas as armas nele e focar em uma arma para ser a sua principal. Por exemplo, na Manny, a minha arma principal aqui é o cajado, no Scanor a minha arma principal é o machado, na Merlin a minha arma principal é o livro, mas vamos voltar aqui, né? A gente tem a nossa arma principal e a gente tem as nossas duas armas secundárias. O que eu recomendo para vocês estarem fazendo? Nas suas 3 armas, vocês podem ver que aqui a gente já tem um roll, né, de ataque de equipamento, e esse ele é um roll roxo, certo? Por quê? Se a gente vier aqui nas poções e nas orbes, a gente consegue ver que para craftar uma orbe roxa, a gente só precisa de um ouro, que é muito fácil de conseguir, a gente tem muitos ouros por dia, e uma gota de magia, certo? Que a gente dropa bastante também, muito fácil. Enquanto se a gente passar, por exemplo, a pedra lendária, ela utiliza platina, que já é um recurso muito mais escasso. Então, no começo, o que eu sempre recomendo vocês fazerem é, peguem as suas 3 armas, venham aqui em aprimorar, e aqui a gente vai clicar em selecionar encantamento e a gente vai ter todas as nossas orbes. Então a gente tem orbes elementais, as orbes lendárias e as orbes mais fraquinhas. Quanto às orbes comum, boa e rara, não recomendo você usar, a gente vai estar usando sempre de começo a orbe heróica, certo? Então a gente vai clicar aqui em encantar e o que a gente vai estar buscando aqui é algum roll que faça sentido com o nosso personagem. Então, por exemplo, aqui a gente pegou PV de equipamento e aumento de dano definitivo. E a gente não quer isso, por quê? Essa é uma arma secundária. Tudo que a gente quer que ela faça é passar o ataque para nossa arma principal. Se a gente ver aqui, a gente consegue ver, ó, armas que não estiverem em uso concedem 30% do ataque delas, certo? Então a gente quer tentar pegar ataque de equipamento, assim como a gente pegou aqui no cajado, para maximizar o ataque que a gente vai passar. E aí no final, o que você vai ter vai ser mais ou menos isso. Por exemplo, aqui na minha guila, a arma principal dela é a lança, e aqui na espada e escudo a gente pegou 774 de ataque e equipamento, e no florete a gente pegou 832 de ataque de equipamento, maximizando então o ataque que a gente vai ter na nossa arma principal. Depois disso, conforme você for avançando no jogo, você vai melhorar essas pedras. Então você vai pegar um equipamento onde você acabou utilizando essa pedra roxa e você vai passar para as pedras lendárias, certo? A gente tem então as pedras lendárias e as pedras elementais. Elas por si só são muito parecidas, porém tem algumas modificações. A pedra lendária, ela traz pra gente ataque, defesa, PV, os aumentos de danos de habilidades, né? Eficiência de carregamento de magia e os status relacionados a crítico. A gente pode pegar 3 garantidos e 1/4 com chance de 20% de vir, né? O 4º slot. Já as pedras elementais, a gente tem algumas coisas a mais. Por exemplo, enquanto na pedra lendária a gente tem aumento de ataque em porcentagem, que vai até no máximo 7,10%, aqui na pedra elemental de fogo, por exemplo, a gente tem aumento de ataque de fogo, que vai até 43%, certo? Então a gente foca no elemento do nosso personagem e a gente consegue pegar muito mais. Não só isso, como o buff de irrupção elemental só pode ser pego nas orbes de elemento. Então se você quer, por exemplo, melhorar um pouco a sua Merlin, você vai querer estar pegando eficiência de irrupção de fogo e você vai precisar estar utilizando uma orbe de fogo para isso. Já aproveitando a deixa, para personagens de Burst, você vai estar querendo usar os itens do Aventureiro, que por mais que sejam azuis, vão estar dando para você mais 13% de eficiência de irrupção de todos os elementos. Então acaba valendo muito a pena se seu objetivo for só acelerar a velocidade do Burst. Passando agora para o próximo ponto mais importante que a gente tem, são os sets de equipamento, certo? E aqui a gente tem algumas considerações. A primeira coisa é que uma das coisas mais importantes que a gente tem é o nível do nosso equipamento. Por exemplo, aqui, esse meu torso tá nível 154, esse meu brinco tá nível 157, esse meu anel tá nível 130, certo? Então, quanto maior esse número, maior os status que ele vai te dar. Por exemplo, se eu comparar aqui esse meu peito nível 154 com mais 5, ele me dá 5.407 de defesa de equipamento e 10.07 de defesa de crítico. Já se eu pegar esse outro com 144, a nossa defesa de crítico já desceu para 9.19 e a gente perdeu 438 de defesa de equipamento. Então todos esses status que estão aqui em cima são diretamente ligados ao nível do seu equipamento. Lembrando que eles não mudam, então se eu passar por todas as armaduras aqui, todas elas vão me dar sempre defesa de equipamento e defesa de crítico. A mesma coisa para a calça, por exemplo, que vai me dar PV de equipamento e eficiência de barreira. Quando você pegar um equipamento que seja bom para você, por exemplo, essa calça aqui 141,
1, você vai vir aqui em refinar e a gente vai estar refinando esse equipamento para o nível máximo. A gente pode estar utilizando outros equipamentos para fazer isso ou esses itenzinhos aqui de up de roupa. Outro ponto muito importante que a gente tem também são os conjuntos que a gente tem de equipamentos. Então, por exemplo, a gente está utilizando aqui o conjunto da raid do Taranis, né, que é o Regente Ganancioso, onde se a gente estiver utilizando 3 peças, vai dar pra gente 8% de chance de crítico. Se a gente estiver com 5 peças, vai dar pra gente, além dos 8% de chance de crítico, mais 15% de dano crítico e essa passiva aqui, que quando a gente utilizar o tag vai aumentar a nossa chance de crítico e o nosso rompimento de defesa. E com 7 peças, a gente, além de tudo isso aqui que a gente já ganhou, a gente ganha mais 10% de rompimento de defesa e deixa a passiva mais forte. Esses conjuntos sempre vão ser a mesma coisa, independente do nível do equipamento, certo? E você não necessariamente precisa estar utilizando todas as peças. Aqui a gente tem os coturnos do Fuso Peçonhento, que são equipamentos que não têm um conjunto, mas tem uma passiva única. E essa passiva sim, a gente tem um nível. E esses valores aumentam com o nível da passiva, certo? Esse nível tem nenhuma ligação com o nível do equipamento. Por exemplo, todos os anéis do Juramento da Chama Rubra sempre vão vir nível 125. E aqui a gente tem uma passiva nível 2, aqui a gente tem uma passiva nível 1, e aqui uma passiva nível 3, todos com o mesmo nível 125. Então, são status separados. E por fim, a última coisa que você tem que ter em mente são os bônus de probabilidade. Por exemplo, eu tenho aqui esse anel 130 com 12% de dano crítico, quase no máximo, e eu tenho esse anel 151 que veio com dano de terra e veio quase no mínimo. Do mesmo jeito, eu tenho também esse anel 140 que veio com dano de terra no máximo. Então, isso prova pra gente que o nível do equipamento não tem nenhuma ligação com o bônus de probabilidade. A gente fala agora da última parte que a gente tem, que são as roupas gravadas, certo? Elas são equipamentos que a gente consegue craftar nas vilas, que vão trazer pra gente um nível, 3 bônus aleatórios e uma passiva que pode vir do nível 1 ao nível 3. Basicamente, cada roupa vai servir para uma arma diferente do personagem. Então, por exemplo, para o Escanor de Machado, a gente quer a roupa que fortaleça as skills do Machado. Então aqui, por exemplo, vai aumentar a nossa duração do fulgor e da mancha solar. Que se a gente vir aqui e ver a passiva dele, é basicamente o que a roupa do Machado tem. Como a gente pode estar vindo aqui nesse NPC de Liones, ou em qualquer vila, se você procurar por esse íconezinho aqui, que vai mostrar pra gente todas as armaduras que a gente tem e como a gente pode entalhar elas. Então, basicamente, o que você vai fazer é identificar qual arma você vai estar jogando com seu personagem e tá craftando a roupa. E aqui a gente vai ter 60% de chance de pegar essa roupa com a passiva nível 1, 30% de pegar ela com nível 2 ou 10% de pegar ela com nível 3. Além dos status e do nível serem completamente aleatórios, mas a gente consegue estar melhorando isso. Nesses ícones aqui do lado, a gente tem que... O segundo ícone é o ícone de alterar o bônus. Então, por exemplo, eu vou pegar essa roupa aqui do meu Escanor. E a gente sabe que o Escanor Espada e Escudo, ele roda baseado em defesa. Mas aqui a gente não tem nenhum bônus interessante para ele. A gente tem eficiência de barreira, aumento de ataque e erupção. E nenhum desses bônus é realmente bom para ele. Então a gente pode estar utilizando ou outra armadura igual a essa, ou um resto de fenda. Resto de fenda você pode pegar nos eventos, ou você pode estar vindo na bancada, vindo aqui na poção, aqui nos 3 pontinhos e craftando aqui, né? Tanto os restos de fenda, quanto a agulha que aumenta o nível e a tesoura que muda o nível da passiva. Então beleza, para fazer isso é muito fácil, você vai selecionar a sua roupa, colocar o seu resto de fenda e você vai tentar buscar os melhores status para o seu personagem. A gente vai clicar aqui em mudança de bônus e a gente conseguiu pegar carregamento de magia, eficiência de cura e eficiência de desvantagem. Não tá tão bom assim. E a gente pode escolher manter, se a gente quiser ficar com o antigo, ou alterar, se a gente quiser o novo. Nesse caso, como a eficiência de barreira, por mais que não seja tão boa, pelo menos funciona no Escanor, enquanto nenhum desses 3 buffs vai fazer nada para ele, eu vou manter o bônus que eu já tinha. Junto com isso, a gente consegue mudar a qualidade, né, o nível do nosso equipamento. Então, por exemplo, eu vou estar pegando essa roupa aqui do meu Meliodas, né, a roupa da espada dupla, que está com nível 111, um nível bem ruim, e a gente vai estar selecionando ela. Essas agulhas de costura, que como eu mostrei para vocês, vocês podem estar craftando ou pegando em eventos também. Então a gente vai selecionar ela, confirmar o material e clicar para alterar a qualidade.
Lembrando que o valor que vai vir aqui é aleatório e dessa vez você não pode escolher. Então, por exemplo, eu vou roletar uma vez e ele já vai me dar o aviso que pode resultar em redução. Então, se eu clicar em OK, o atributo que sair aqui vai ser o atributo que a roupa vai ficar. Não tem como voltar atrás. Então, se a sua roupa já estiver com um status bom, não usa essa agulha. Mas beleza, começa a estar bem ruim, vou clicar aqui em OK e a gente conseguiu aumentar de 111 para 121, certo? A gente conseguiu um aumento muito bom. Agora, aqui no quarto ícone, a gente consegue aumentar garantidamente o nível do nosso equipamento. Eu tenho essa roupa da minha Merlin de gelo aqui, que está no nível 129, e eu quero colocá-la no nível 130. Mas eu não quero roletar e ter a chance de gastar todas as minhas coisas e ficar com o equipamento pior. Como é que eu posso fazer isso? Você vem aqui no quarto ícone, seleciona a sua roupa e você vai usar a agulha de costura de alfaiate experiente. Essa você não consegue craftar, só consegue dropar em evento. E assim que você selecionar ela, confirmar, você vai ganhar de mais 1 a mais 3 níveis, certo? É aleatório se você vai ganhar 1 ou 3, mas você sempre vai ganhar e nunca vai reduzir. Eu não vou gastar agora porque eu tenho muito poucos dela e eu estou guardando. E por fim, aqui no último ícone, caso o seu equipamento tenha vindo com uma passiva com nível muito ruim, por exemplo, eu tenho essa roupa da Manny aqui que veio com a passiva nível 1, a gente pode estar roletando só a passiva do equipamento de novo usando a tesoura, que de novo você também pode craftar lá na bancada. Então se eu botar, por exemplo, nessa minha roupa da Merlin que está com passiva nível 2, existe a chance da passiva voltar para o nível 1 e não vai ter como eu clicar para manter como tem lá em cima na outra opção, certo? Ela vai cair e vai ficar nível 1 até eu roletar e conseguir subir ela de novo. A penúltima coisa que vai estar ajudando a sua composição são os potenciais. Por quê? O meu Escanor aqui, por exemplo, ele tá P10 e a gente consegue ver que isso aumenta bastante aqui a nossa porcentagem de aumento de ataque, defesa e PV. Se comparar com a minha Merlin que tá P5, ela tem só 51, 48, 41, enquanto o Escanor tem 66, 60 e 49, ou seja, bem mais. Por fim, a última coisa que você vai estar querendo olhar para deixar a sua composição o mais forte possível é os personagens que você está utilizando. Aqui nesse caso, por exemplo, só o meu Escanor e a minha Merlin estão com equipamento. A minha Gila e a minha Manny estão sem, e vocês conseguem ver o impacto que isso tem na força do time, certo? Então sempre equipem todos os seus personagens, primeiro o seu DPS, depois o seu suporte principal, e assim seguindo até o último slot, para você ter o time com o máximo de CC possível, o máximo de vida possível e garantindo que você vai estar conseguindo não só causar o máximo de dano com o seu DPS, mas também tancar e prover o máximo de suporte para você otimizar as suas runs, certo? E bom, rapaziada, basicamente é isso. Eu sei que é bastante coisa e pode ter ficado um pouco rushado, mas eu tentei fazer um apanhadão de tudo que você precisa mexer, tudo que você precisa prestar atenção quando você estiver tentando, certo, ficar mais forte. Então se você acha que teve alguma coisa que eu deixei de falar ou que não ficou tão bem explicado, deixe aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhadinha. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, a gente conseguiu bater a meta de 1000 inscritos, então muito obrigado a todos que se inscreveram. Se você não está inscrito ainda, já entra aí, que agora a nossa meta é bater os 2000 inscritos, vamos ver se a gente consegue tão rápido quando a gente conseguir os 1000, mas é isso, por hoje é só.